frequência. Então, a série de Fourier ela pode ser expressa pela amplitude e a fase em cada uma das frequências. Dessa maneira, a gente pode determinar quais são as frequências que predominam na composição da forma de onda em questão. Então, aqui estaria um gráfico da amplitude e a fase para a série de Fourier de um determinado sinal. Cálculo da potência média. Então, antes de apresentar uma equação que permite calcular a potência média em um resistor, vamos considerar aqui tensão e frequência a fundamental da tensão e da frequência de um determinado sinal. Então, eu tenho aqui a fundamental da tensão, tenho a fundamental da corrente, e se eu calcular a potência média, eu vou encontrar um determinado valor de potência, okay, em watts. Agora vamos considerar uma outra situação em que eu tenho a tensão, a frequência fundamental para a tensão e o segundo harmônico para a corrente. Então tá aqui, frequência fundamental para a tensão e o segundo harmônico da corrente, ou seja, o dobro da frequência. Se eu calcular a potência considerando esses dois sinais, a potência vai ser zero. Se eu tiver o quarto harmônico de tensão e o terceiro harmônico de corrente e for calcular a potência vai ser zero. Então isso a gente só para resumir, para mostrar graficamente que quando a gente calcula potência, nós só vamos ter potência média quando tensão e corrente estiverem na mesma frequência, tá? Então tensão e corrente em frequências diferentes não dissipam potência no resistor. Então vamos considerar um determinado sinal de tensão e um determinado sinal de corrente. Esses sinais são funções periódicas, mas que não são funções senoidais. Então a gente sabe que expressando na forma compacta para a série de Fourier, a forma compacta para a série de Fourier, eu posso pegar qualquer sinal periódico de tensão e expressá-lo através dessa equação, ou seja, uma componente CC, VCC, e mais o somatório de termos em cosseno, forma compacta. E esse sinal de corrente, também um sinal periódico qualquer, eu aplicando expressando através da série de Fourier, na forma compacta, eu tenho uma componente CC mais um somatório de termos em cosseno. O que é a potência de um determinado sinal? O que é a potência? A potência vai ser a integral da tensão multiplicado pela corrente. Então, se eu integro isso ao longo de um período, eu tenho que multiplicar essa integral por 1 sobre t. Então, isso a forma de se calcular a potência para um determinado sinal. Então, isso foi visto lá em circuito Zoom. Então, considerando aqueles dois sinais apresentados, que são sinais periódicos em uma forma de onda qualquer, que eu estou expressando-os utilizando a forma compacta para a série de Fourier, então a potência para esses dois sinais é dado por essa expressão aqui, por essa integral aqui. Então, integrei o produto daqueles dois sinais. A gente sabe que somente sinais de mesma frequência produzem potência. Então, aqui eu tenho uma integral à esquerda que é só a componente CC, a potência devida à componente CC, mais um somatório. E a esse somatório aqui, esse somatório dessa integral, somente os termos de mesma frequência vão produzir potência. Então, lembrando dessa relação trigonométrica aqui, eu posso pegar aquela expressão ali, que é o produto de dois cossenos, e expressar dessa forma. Então, eu tenho agora aqui à direita duas integrais. A segunda integral à direita, como é a integral de um cosseno ao longo de um período, essa integral é nula. E esse cosseno aqui é uma constante, ele vai para fora da integral. De tal forma que essa expressão aqui nos permite calcular a potência média em um resistor. Então vamos agora a alguns exercícios para a gente aplicar esse conceito. Tá? Então estime a potência média fornecida ao resistor de 20K quando esse circuito encontra-se em regime permanente. Então vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver esse problema. Tá? E depois a gente vai apresentar a solução. Então vamos lá, nós temos aqui um sinal que é aplicado ao circuito que é uma onda triangular. Então a primeira coisa a fazer é o quê? Expressar esse sinal através da sua série de Fourier. O que é que eu vou
fazer para obter o sinal de corrente e de tensão no resistor de 20K? Bem, uma vez que eu obtiver o sinal VG de T expresso através de uma série de Fourier, para encontrar VR de T, eu simplesmente utilizo o conceito de divisor de tensão. E para encontrar o sinal IR de T, o sinal, a série de Fourier que expressa IR de T, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar IG de T e utilizar o conceito de divisor de corrente. Então, dito isso, vamos começar a determinar os nossos parâmetros. Né? O primeiro parâmetro é A0. Então, por inspeção visual, eu sei que A0 não é nulo. Né? Eu tenho uma componente CC, então vou calculá-lo. E outra coisa que a gente pode levar em consideração é que esse sinal aqui possui simetria par, então já vai facilitar bastante a nossa determinação para a série de Fourier. Então aqui, ó, eu determinei a equação das duas retas, a reta com coeficiente angular positivo e a outra reta com coeficiente angular negativo, para determinar a zero. Então determinei a zero. Então a componente CC é 25 volts, né? Deixa eu voltar aqui, 25 volts, ok. Bn é zero, devido à simetria par. Eu vou fazer ômega zero igual a 1 radianos por segundo e continuar com o período igual a 2π. Então eu fiz isso, eu utilizei o período igual a 2π, apesar de não ser 2π, o período é 2π microsegundos. Porque quando eu vou calcular a zero, esse 10 a menos 6 ele apareceria no denominador e apareceria no numerador. Então só teria mais número para levar em consideração, mas eu sei já de antemão que ele vai ser cancelado. Né? Então, sabendo que vai ocorrer um cancelamento, eu vou considerar ômega 0 igual a 1 e continuo com o período de 2π. Sabe? Lembrando sempre que o período não é 2π, é 2π vezes 10 a menos 6. Então, considerando isso e a simetria par, a equação para a simetria par para calcular a n, né? Eu realizo essa integral aí e determino a n. E a gente pode verificar por essa expressão que se n for par, esse cosseno de nπ vai ser 1 e 1 menos 1 é 0. Então, se n for par, a n é 0. Se n for ímpar, eu tenho essa expressão para a n. Então, meus termos serão termos de primeiro, terceiro, quinto, sétimo harmônicos. Né? Eu não terei os harmônicos pares. Então, aqui está o harmônico, tá? A série de Fourier para o sinal de entrada, sinal da fonte de tensão de entrada, a componente CC mais os termos de primeiro, terceiro, quinto harmônico. Então, eu só fiz aqui calcular, resolvi as frações, ok? A componente contínua é obtida a partir da relação 25 sobre 20K, ok? Porque aí em corrente contínua, quando a frequência é zero, o indutor vai ser um curto e o capacitor vai ser um circuito aberto. Então, eu tenho somente o resistor. Então, a minha componente CC da corrente é 1,25 miliamperes. A minha impedância equivalente é essa daqui. E, consequentemente, eu consigo agora expressar, através da série de Fourier, a corrente fornecida pela fonte. Né? A corrente fornecida pela fonte vai ser VG de T, uma série de Fourier, expressa através da sua série de Fourier, dividido pela impedância equivalente em cada frequência. Né? Para cada harmônico, eu considero a impedância naquela frequência. E aqui eu vou o conceito de divisor de corrente e o conceito de divisor de tensão para determinar as componentes da corrente e da tensão no resistor. Então, aplicando esse conceito de divisor de corrente, eu consigo determinar uma série de Fourier para a corrente que circula no resistor e, utilizando o conceito de divisor de tensão, eu consigo obter uma expressão que representa a tensão através da sua série de Fourier também no resistor. E aí, utilizando aquela equação que nós acabamos de deduzir, eu calculo a potência média dissipada no resistor. Né? Então, eu tenho as componentes contínuas. Vamos voltar na equação rapidinho. Olha lá. Então, eu tenho o produto das componentes contínuas mais o somatório dos harmônicos de mesma
frequência. Então, utilizando essa equação, a gente consegue obter a potência média dissipada no resistor de 20K. Ok? Então a gente tem os dois sinais aí no resistor, utilizamos aquela equação, multiplicação das componentes contínuas e o somatório das componentes de potência na frequência de mesma frequência. Então aqui nós temos o segundo termo dessa soma aqui é na frequência fundamental, o terceiro termo é na terceiro harmônico, o quinto harmônico e assim por diante, né? De tal forma que esse somatório aí vai dar aproximadamente 41 miliwatts. Então, simples, porém trabalhoso. Então, vamos a um outro exercício, tá? Estime a potência média fornecida ao resistor de 2 ohms. Então, aqui já é dada a série de Fourier para o sinal de entrada. Então, o que é que a gente vai fazer aqui no caso? A gente vai utilizar o conceito de divisor de tensão, para saber quem é a tensão lá no resistor, e a corrente no resistor vai ser a corrente do circuito, é um circuito sério, então a gente pode pegar o sinal de tensão aplicado na entrada e dividir simplesmente pela impedância. Então, utilizando o conceito de divisor de tensão, aqui nós temos a tensão no resistor e a potência no resistor, ao invés de utilizar eu utilizei o conceito de V ao quadrado sobre R. Então, utilizei o conceito de V ao quadrado sobre R. Foi mais simples resolver dessa forma. Então, eu fico por aqui.